Olá pessoal, eu sou o pastor Clauber Maia. Hoje vamos estudar a lição de número 12, cujo título é A Rebelião de Absalão. Nós vamos ver nesta lição o que foi parte da consequência daquilo que aconteceu com Davi e com a sua família após o pecado com Batseba e como as coisas vão acontecendo a partir daí. Primeiro vamos lembrar que Davi teve muitas esposas e muitos filhos. Das esposas, o primeiro filho que teve foi Amnon e o terceiro filho é Absalão de Maaca ou Maacá. E vai acontecer aí um episódio muito marcante na vida da família de Davi com Amnon e Tamar. Tamar é filha de Maaca, ou seja, é irmã de Absalão, mas Amnon, ele apaixona-se pela irmã e conta isso para um amigo que dá um conselho do inferno para ele, que arma um plano para seduzir a irmã, se faz de doente, pede ao pai que envie a irmã para cuidar dele, pede para ela preparar a comida e quando ela se aproxima, ele a toma, a força, ela diz que não faça isso, pede que não, que ele podia pedir ao pai que ela fosse esposa, mas o fato é que ele a estupra. E depois do estupro, que é um incesto, porque é uma relação incestuosa, o amor, a paixão, o fogo se transforma em ódio e ele expulsa aquela moça e a lança fora. E Absalão a acolhe, pede que ela fique calada, não diga nada, e ela engole o seu pranto, o seu choro em casa de Absalão. E Absalão faz daquilo uma forma de acertar o irmão e talvez já haja aí um plano de Absalão, porque não só uma forma de se vingar da irmã, mas também de tirar o sucessor do trono, que era o filho mais velho, e ele monta uma armadilha e mata também Amnon. É o segundo filho de Davi que vai morrer nessa sequência, porque o primeiro filho de Batseba já havia morrido também. E Davi se cala. Davi não chama o filho, não conversa, não age. A Bíblia não registra nada. Você imagine um pai que tem um filho que estuprou uma filha, sua própria irmã, um outro filho que mata o outro meio-irmão também por causa disso, e um pai completamente silencioso, que não faz nada, que não age em nada, nem para repreender o filho pelo estupro, nem o outro pelo assassinato, mas o fato é que ele passa 2 anos sem ver Absalão e não quer nem que Absalão se aproxime. E Absalão usa Joabe, toca fogo na plantação de Joabe para chamar a atenção dele, e diz que quer conversar com o pai. Joabe intercede e ele vai a Davi. Davi o abraça e beija e parece que tudo volta a estar muito certo. Como se Absalão também não tivesse feito coisa alguma e a vida continua. E Absalão começa a agir de forma política e muito interesseira à porta do palácio, recebendo as pessoas. Davi é idoso, Davi não tem condição de ouvir a todos, Davi tem dificuldades nesse aspecto, e Absalão começa a dizer: se eu fosse o rei, ou se eu estivesse no trono, se o trono fosse meu, eu agiria assim, eu faria isso. Não tinha nada errado no reino dele, porque ia ser tudo muito certo. E com isso, ele também vai conquistando o coração do povo. Além do que, Absalão, a Bíblia descreve sua beleza física. Vamos lembrar que Israel já teve dificuldades quando observou um rei conforme a sua estatura, pensando na sua aparência. E Deus disse
que o modelo de Deus não era a aparência exterior, mas o coração. O coração de Absalão não era bom, mas a sua aparência era extraordinária. Ele aparecia na capa das revistas de Israel constantemente porque era um homem bonito, cabelo grande, formoso de aparência e que agora, com a sua forma lisonjeira de tratar o povo, ele conquistou o coração do povo e ele então prepara um momento especial para fazer o uso do carisma pessoal e dessa força que ele conquistou para tomar o trono de seu pai. Davi, idoso, teve que sair correndo às pressas. Absalão tentou matá-lo. Por causa dos valentes e amigos que Davi tinha, ele conseguiu escapar. Absalão senta no trono. Absalão deita-se com as concubinas do seu pai à vista de todo o povo no terraço do palácio. E Davi foge. Um dos amigos de Davi, Uzai, é enviado por ele de volta para o palácio a fim de mandar notícias. E então ele encontra-se com Absalão, que está recebendo um conselho de Aitofel. Aitofel é avô de Batseba. Talvez até seja uma forma dele se vingar de Davi e disse: vá agora, reúne os seus homens e vá em busca de Davi. Ele está fraco, ele está medroso, ele está desestruturado, agora é a hora de matá-lo. E Uzai dá um conselho dizendo: não faça isso. Se você for e não tiver sucesso nessa empreitada, aí você perde de vez, porque Davi é guerreiro e ele sabe como lutar e tem os valentes com ele. O fato é que dali Davi vai para uma fortaleza, consegue se reagrupar e Absalão acata o conselho de Uzai e não ataca Davi, o que permite Davi a se reestruturar, se organizar e montar o seu próprio exército. E Aitofel fica tão triste com aquilo que vai e se mata. O fato é que agora com a rebelião nós temos Davi exposto e com tantas dificuldades, mas ainda um homem que tem o coração firmado em Deus, e é nesse momento que Davi escreve o Salmo 3, que o título do Salmo é Salmo de Davi quando fugia de seu filho Absalão. E ele disse: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. A arca do Senhor, o sacerdote Zadok tenta levar, ele disse: não, deixa a arca em Jerusalém, porque se Deus achar graça aos meus olhos, me fará voltar para ver a arca. E nesse momento também ele escreve o Salmo 63, que ele diz, o título diz Salmo de Davi quando fugiu para o deserto de Judá. E ele diz que tem sede de Deus e espera voltar para ver a arca do Senhor novamente. O fato é que Davi reúne os seus guerreiros, os seus valentes, Absalão ataca e Deus dá vitória aos valentes de Davi, que pedem que Davi não vá à batalha, e o exército de Absalão é arrasado pelos homens de Davi nas florestas de Efraim, e Absalão sai correndo montado numa cavalgadura, e como o lugar é com muitas árvores, é uma floresta, e o cabelo dele é muito grande, ele fica pendurado pelo cabelo, e um dos homens de Joabe, que era o capitão do exército até então, vendo Absalão, mas ouvindo a ordem de Davi, que não deveria matar Absalão, volta e diz a Joabe. Joabe fica enfurecido porque o homem não matou Absalão, vai lá, encontra Absalão na mesma situação e o mata, e ainda os homens tiram ele e para certificar, batem nele para ter certeza que está morto e trazem a notícia a Davi. O fato é que Davi vai até o seu quarto e chora e lamenta a morte do seu filho, a ponto de Joabe ter que ir lá e dar uma sacudida nele e dizer: você é o rei, você está desonrando todos os homens que lutaram com você. E Davi escuta aquela reprimenda de Joabe, vai até a porta da cidade para agradecer a cada valente,
E aí agora Davi vai para a Jerusalém com Zadok e o sacerdote e o profeta Natã trazem ele de volta a Jerusalém e Davi reassume o posto, mas de uma certa forma enfraquecido. E aí nós vemos vários problemas aqui que acontecem com Davi, com o reinado, com a sua família. Amnon, que quis uma esposa e simplesmente a tomou, como Davi fez com Batseba. Absalão, que mata o seu irmão e usurpa o trono do pai, achando que não ia acontecer nada. Absalão era culpado de morte de muitas formas. A lei diz que quem levantar para ferir, para tentar matar o seu pai é digno de morte. A lei diz que quem se deitar com a esposa ou a concubina do seu pai é digno de morte. Então, quem assassinar é digno de morte. Absalão já era para ter sido condenado à morte muitas vezes. Se Davi tivesse agido com Absalão, como pensou agir com aquele homem que matou a cabrita do seu vizinho, já era para ter matado Absalão há muitos anos. Mas Davi nem tinha como dizer, porque ele mesmo tinha cometido coisas semelhantes. O fato é que é um homem segundo o coração de Deus, mas é um homem que cometeu um pecado e que trouxe grandes e graves consequências sobre o trono e sobre a sua família. Mas Deus é tão misericordioso com Davi e ele faz com que as coisas aconteçam mesmo o homem sendo falho, que Deus levanta Salomão, que também é filho de Batseba, ou seja, o filho da mulher, o primeiro filho que foi o fruto do adultério, Deus não permitiu viver. Mas o segundo filho, Salomão, Deus faz com que ele assente no trono e seja o sucessor de Davi, e vendo todos os outros que seriam candidatos ao trono serem mortos e deixando a vaga pronta para Salomão, Deus vai usar de misericórdia com Davi e com a sua casa, apesar de todos os problemas que ele teve e de todas as dificuldades que enfrentou. Nós aprendemos nessa lição que o pecado é perdoado, mas as consequências do pecado, elas ainda vão existir. Se alguém comete um pecado, Deus perdoa, mas isso não o livra de ser preso ou de pagar aquilo que ele causou de dano, porque a consequência vai existir. Mas ao mesmo tempo nós vemos que Deus é tão misericordioso, que apesar dele permitir ou dele exigir que a justiça de Deus seja feita e o pecado, apesar de perdoado, as consequências existam, ainda assim ele ameniza essas consequências, trazendo graça e paz sobre nós, como livrou Davi da mão de Absalão, seu filho, e como o trouxe de volta ao palácio e honrou Davi novamente e lhe deu um sucessor no trono, que era alguém que levaria à frente o reinado de Davi. Assim Deus usa da sua misericórdia conosco, nos perdoa e nos ajuda apesar das nossas fraquezas. Que essas lições possam ser vividas por nós todos os dias e possamos perceber que servimos a um Deus que é justo, mas também que é um Deus misericordioso, piedoso e que tem grande amor por nós. Deus abençoe a todos. Até a próxima lição, se Deus nos permitir.